Bíblia é o que mesmo? A Bíblia é a palavra de quem? Bem, vocês sabem, eu acho que os adultos não sabem. Não sabem. A Bíblia é a palavra de quem? Ah, tá, eu achei que eles não soubessem. Só vocês que sabiam. Vem cá, alguém vem me ajudar? Agora só 2, tá? Do ladinho. Levanta assim bem alto para todo mundo poder ver. E os outros sentam, tá bom? Isso. Levanta assim bem alto. Isso, bem alto. Ó, nós vamos aprender um versículo que diz assim, ó. Está lá na Bíblia, que é a palavra de quem? Lá, opa, tá virado, assim ninguém enxerga. Ó, lá em 1 João 4, versículo 11, tem lá também, tá? 1 João 4, versículo 11, que diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos falar o versículo? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deixa eu ver se vocês aprenderam. Agora, só as meninas. Ó, só as meninas, hein? Só as meninas. Ó, pode ser menina assim, pode ser menina assim, pode ser menina assim, tá? Só as meninas, hein? Agora, só as meninas vão falar o versículo para a gente ver se elas aprenderam, tá bom? Vamos lá? Primeira, opa! Eu acho que a nossa amiga cansou. Acho que eu vou botar outro para ajudar. Quer trocar? Não, você é menina, você vai falar. Vem. Vem. Senta aqui. Você senta para lá. Vem para cá. Só segurar, hein? Vamos lá. Levanta, Daniel. Levanta. Isso. 1 João 4, versículo 11. Só as meninas, hein? Amados, se Deus... Devemos nós também amar uns aos... Vou contar um segredo para vocês, ó. Ficou assim, ó. Vocês não tomaram café da manhã, não? Eu tomei, ó, bem gordinho, por isso que eu tô assim, cheinha, ó. Tomei um café bem reforçado de manhã. Eu acho que vocês não tomaram café. Ó, peraí. Você tomou? É, porque foi as meninas que falaram, eu acho que as meninas não comeram hoje de manhã. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Faz assim, cadê o pires? E a xicrinha? Então, vamos lá de novo, hein? Vamos ver. 1 João 4, versículo... Amados, se Deus... Devemos nós também... Melhorou, viu? Era fome. Agora, ó, os meninos falaram que tomaram café. Eu quero ver se os meninos realmente tomaram café. Ó, vale os meninos pequenininhos. Os meninos assim, ó, do tamanho do Aaron. Vale os meninos assim, ó, desse tamanho aqui, ó. Levanta. Vale os meninos desse tamanho aqui, ó. Vale os meninos... Quem é o mais alto? Ele. Vale os meninos desse tamanho aqui também, ó. Levanta. Aqui. Nossa, ele é grande, né? Já me senti até uma nã. Deixa eu sair daqui. Agora pode. Agora os meninos vão para lá. Porque vocês têm que falar bem bonito, né? Vocês tomaram café. E agora as meninas que vão segurar. Ei! Só as meninas que vão segurar.
Tá bom, eu deixo você, vem. Sim. Ele é esforçado, viu? Ele botou bem alto. Vamos lá. 1 João 4, versículo 11. Vamos lá, só os homens, hein? Só os meninos. Amados. Muito bom, gostei. De novo, hein? Foi um ensaio. De novo, vamos lá? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos... Muito. Será que vocês aprenderam? Ah, é? Tá bom. Tirei a cola. Ei, tia, tira a cola daí também de cima. Pode apagar. Agora eu quero ver, hein? Só as meninas, hein? 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou, devemos nós também amar. Agora só os meninos, quero ouvir, hein? 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus... Agora todo mundo junto, vamos ver se vocês aprenderam, hein? 1 João 4, versículo... Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos... Muito bem. Com esse versículo, nós aprendemos que Deus, ele nos amou de uma maneira muito o quê? Grande. E dessa mesma forma que Deus nos amou, tão grande, nós devemos também amar aos outros. E como é que a gente... E como é que a gente pode demonstrar esse amor tão grande? Alguém sabe como é que a gente pode demonstrar o amor? Alguém sabe? Como é que você pode demonstrar o amor? Gostando de uma pessoa? Como é que a gente pode demonstrar o amor? Falar bem do amiguinho? Sim. Como é que a gente pode demonstrar o amor? Mais alguém? Hein? Mais alguém? Já falou, mas alguém sabe como é que a gente pode demonstrar o amor? Hã? Elogiando? Mas sabe, vou contar um segredo para vocês. É muito fácil a gente demonstrar o amor para aquelas pessoas que são boazinhas com a gente, não é verdade? É. E como é que eu vou demonstrar o amor para aquela pessoa, aquele colega lá da escola que vive me empurrando e me deixando cair no chão? Como é que eu vou demonstrar o amor para aquela pessoa que puxa meu cabelo na escola? É difícil demonstrar o amor para essas pessoas, não é? Eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que não quis demonstrar o amor para outra pessoa. E aí, ele desobedeceu a Deus. Vamos ver o que acontece com ele? Deixa eu arrumar aqui que tá pouco espaço.
Vocês estão vendo essa cidade aqui? É igual aquela que está ali na frente, né? Olha só, vocês estão vendo essa cidade? Sabe qual era o nome dessa cidade? Essa cidade aqui, da mesma forma que vocês estão vendo, Deus também olhou essa cidade aqui. E olha, eu vou te falar. Ele deve ter ficado muito, muito triste quando viu essa cidade aqui. Sabe por quê? O nome dessa cidade era Nínive. Como é que é o nome da cidade? Como? Eu acho que eu não ouvi ainda. Como é que é o nome da cidade? Nínive. E sabe de uma coisa? As pessoas nessa cidade eram muito mais. Elas só faziam coisas erradas. Elas só cometiam pecado. Elas só faziam coisas que desagradavam a Deus. Elas eram pecadoras. Mas sabe, não era só os ninivitas que eram pecadores, não. Eles não eram os únicos a terem pecados. Sabe por quê? Porque você aí de trás, você aqui da frente, vocês, eu, todos nós somos pecadores. E vocês sabem o que é pecado? Sabe? O que é pecado? É tudo que a gente fala, que a gente pensa e que a gente faz, que desagrada a Deus. Então, me diz uma coisa que a gente fala que desagrada a Deus. Muito bem. Palavrão. Palavrão é uma coisa feia que desagrada a Deus. Uma coisa que a gente pensa que desagrada a Deus. Quando a gente pensa coisas ruins. E coisas que a gente faz que desagrada a Deus. Olha, você falou isso com uma convicção. Eu tô começando a achar que você apronta muito, hein? Ó, tô de olho em você. Então, pecado é tudo que a gente pensa, que a gente fala e que desagrada quem? Muito bem. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus e ela só fala a verdade. Ela nunca mesmo, ela mente. E ela diz lá em Romanos 3:23, parte A, primeira parte do versículo, ela diz que todos pecaram. Todos é todo mundo. Inclui eu, inclui você, inclui vocês aí de trás, inclui todos nós. Todos. E ela não mente. Se ela diz que todos, somos todos. Isso está escrito na sua Bíblia também. E sabe de uma coisa? Todos nós já nascemos com vontade de fazer coisas erradas. É a nossa natureza. Ninguém precisou ensinar a gente a falar coisas que desagradam a Deus, a fazer coisas que desagradam a Deus, a pensar coisas que desagradam a Deus. A gente já nasce sabendo fazer essas coisas, porque todos nós somos pecadores. E todo pecado, quando a gente desobedece papai e mamãe, o que acontece com a gente? A gente fica de quê? A gente fica de castigo. Às vezes a gente toma coça também, tá? Mas a gente fica de castigo, não é? Então, o pecado também merece um castigo. E sabe qual é o castigo do pecado?
é estar separado do amor de Deus. Esse é o castigo do pecado. Você e eu, nós somos pecadores, mas nós não somos os únicos. Os ninivitas, eles também eram pecadores. Deus, ele não se agradava de ver as maldades que aquele povo fazia. Mas Deus, ele nos ama. E ele amava os ninivitas de uma forma muito grande, que ele não queria que eles fossem condenados a estar separados do amor de Deus. E aí, Deus traçou um plano para que aquele povo tivesse a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Sabe, bem distante dali, lá em Israel, próximo, lá a uma cidade assim, chamada Nazaré, tinha um profeta. Vocês sabem o que é um profeta? Sabem o que é um profeta? Profeta é um homem de Deus que levava a palavra de Deus às outras pessoas. Ele transmitia a mensagem que Deus queria passar para as pessoas. Isso era um profeta. E nessa cidade, lá em Israel, tinha um profeta. E o nome dele era Jonas. Qual era o nome do profeta? Jonas. E eu não ouvi, os adultos, eu acho que não ouviram o nome do profeta. Qual era o nome do profeta? Ah, Jonas. Jonas era um profeta e ele morava onde? Em Israel. E aí, Deus falou com Jonas assim: Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e fale para aquele povo mau que se eles não se arrependerem das coisas ruins que eles estão fazendo, eu vou castigá-los. E vocês acham que Jonas, ele foi e obedeceu a Deus? Jonas parou, pensou. Jonas não gostava daquele povo. Jonas tinha ódio daquele povo. Aquele povo tentou destruir a sua nação. E ele não gostava deles. Ele mais queria que aquele povo fosse destruído mesmo. Ele sabia que Deus é amor. E que se eles se arrependessem dos seus pecados, Deus os perdoaria. E não destruiria a cidade deles. E Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Ele não gostava daquele povo. Aquele povo era muito, muito, muito mau. E aí, Deus mandou que Jonas fosse lá em Nínive e falasse com aquele povo para que eles se arrependessem das coisas erradas que eles estavam fazendo. E Jonas estava aqui, lá em Israel, em Nazaré. Olha Nazaré aqui. Nínive ficava para cá. Mas Jonas, ele pegou o caminho oposto. No lugar dele vir para cá, para Nínive, ele foi para Jope. E lá em Jope, ele pegou um barco e foi para Tarsis. Onde aponta essa seta aqui, ó. Caminho oposto ao que Deus tinha mandado ele fazer. É mole. Jonas achou que ele podia enganar Deus. Você acha que Jonas conseguiu enganar Deus? Vocês acham que Jonas conseguiu enganar Deus? Vocês acham? Ele pegou um caminho oposto ao que Deus tinha mandado ele fazer. Então,
Deus, ele amava aquele povo. Deus amava os ninivitas. E ele queria que eles ouvissem o que fazer para escapar do terrível castigo que é o pecado. Assim como Deus, ele ama os ninivitas, ele também ama a mim, ele também ama você. Ele ama cada um de nós aqui. Ele ama você que está ouvindo em casa. Ele ama cada um de nós. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que existe, que fez tudo o que existe no mundo. Foi ele que criou as aves, criou o céu, criou a terra, criou todos os animais. Criou os animais da água, os animais da terra. Mas o que ele fez de mais importante, sabe o que foi? Foi você. E ele te ama de uma maneira muito, 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 muito grande. E a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira muito grande. Mas a Bíblia também nos diz que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos de Deus, ele vê tudo. Ele vê tudo que acontece, ele vê. Ele vê você em todos os momentos. Ele está de olho sempre em tudo. Ele nos ama, mas ele não ama o pecado. E por isso, ele queria dar essa oportunidade para o povo de Nínive, para que eles ouvissem a palavra de Deus e que eles pudessem se arrepender e não ser castigado, porque todo pecado merece um castigo. E como Jonas sabia que Deus era amoroso, ele não queria ir e falar para o povo, para não correr o risco daquele povo se arrepender e Deus perdoar eles. E Jonas decidiu não obedecer e ir para o lado oposto ao que Deus tinha mandado. E quando ele chegou lá em Jope, ele pegou aquele barco e foi para Tarsis, a viagem estava lá tranquila, sabe? Tão tranquila que ele foi lá embaixo, no porão do barco, deitou e foi tirar um cochilo. E quando ele estava lá dormindo, deu um vento assim muito, 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 muito forte e começou uma grande tempestade que balançava, sacudia o barco e todo mundo, toda a tripulação daquele barco começou a ficar desesperada. Eles sacudiam, balançavam, assim, sacode. Isso, eles ficaram lá balançando, sacudindo. E as ondas batiam no barco, o barco estava quase quebrando no meio. Isso mesmo, estava quase quebrando no meio. E eles começaram a ficar desesperados. Tinha muitas pessoas dentro daquele barco, pessoas de várias nações. E cada um orava, rezava aos seus deuses, pedindo que os socorressem. Pediam a Deus, aos deuses deles de madeira, aos deuses dele de barro. Eles pediam aos deuses deles de metal. E eles começaram a jogar as coisas que tinham dentro daquele barco para fora, para ver se diminuía o peso, para ver se eles conseguiam se livrar. E quando o capitão desceu para pegar as coisas, mais coisas para jogar fora, ele viu Jonas deitado, ó. E ele foi e falou assim: ei, acorda! A gente está quase morrendo aqui, você está aí dormindo! Levanta, vai orar para o teu Deus! E aí Jonas levantou. E aí ele falou: eu sei o porquê dessa tempestade. Eu desobedeci ao meu Deus. E aí todo mundo no barco ficou sabendo o que tinha acontecido. E o povo estava desesperado dentro do barco, remando, tentando se salvar. E eles já tinham certeza que todos eles iriam morrer por causa da tempestade. Então Jonas falou para eles: me joguem no mar, que a tempestade vai acabar. E
Todos ficaram pensando assim, nossa, como é poderoso o Deus desse homem, né? Ele falou, eu sou filho do Deus que fez todas as coisas, que fez a terra, que fez o mar, e ele é muito poderoso. E eu desobedeci a ele. E aquele povo não quis jogar ele dentro d'água. Ficou com pena dele. Uma pena que ele não teve pelo povo de Nínive. Ele não teve essa mesma pena. O pessoal do barco teve mais pena, que não conhecia o Deus, teve mais pena dele do que ele teve, que conhecia a Deus, daquele povo. Mas eles entraram em desespero, porque isso aumentava, e o barco sacudia, e estava quase quebrando já o barco, e eles já estavam desesperados. E aí, sabe o que eles fizeram? Jogaram Jonas na água. Mas sabe de uma coisa? Assim como Deus amava aquele povo malvado lá de Nínive, Deus também amava Jonas. E não foi só porque o Jonas errou, é que Deus ia deixar que Jonas morresse. Não, Deus amava Jonas. E Deus fez que surgisse um grande peixe. Um peixe assim, bem grandão. Enorme o peixe. E o peixe chegou onde Jonas estava caindo, no fundo do mar. E o peixe foi, engoliu Jonas inteirinho. Não deu nenhuma mastigadinha. Ele não mastigou. Não mastigou nem um pouquinho. Ele engoliu Jonas inteirinho. Jonas foi parar lá dentro da pança do peixe. Agora vamos pensar. Você imagina o que Jonas sentiu dentro da pança do peixe? Para e pensa. Será que estava cheiroso lá dentro? O que peixe come? Devia de tal. Acha? Né? E tudo escuro, não tem lâmpada. Não tem lâmpada dentro da pança do peixe. Nem fogo. Nem fogo tinha. Jonas ficou no escuro. Ficou num lugar, feio. Escuro. E, fedido. Já sentiram o cheirinho de um peixe? Quando a mamãe está fazendo peixe? Já? Na frita é gostoso, é cheiroso. Mas o peixe assim, cruzinho assim, Imagina ele lá dentro. E ele ficou lá dentro 3 dias e 3 noites. Olha quanto tempo! 3 dias e 3 noites. E sabe de uma coisa? Ele ficou lá, mas ele não se arrependia. Só depois, ele orava todos os dias. Só depois que ele foi realmente se arrepender. E ver como Deus agradeceu a Deus, como Deus foi bom para ele. Porque era para ele ter morrido. Naquela tempestade, ele foi jogado no mar, era para ele ter afundado e morrido. Mas Deus o amou de uma tal forma que ele mandou um peixe para protegê-lo. E ele estava ali salvo, seguro dentro da barriga daquele peixe. E ele sabia que só quem podia tirar ele de dentro daquela pança era quem era? Deus, que foi quem colocou ele ali dentro. E aí ele se arrependeu. Depois de 3 dias e 3 noites. E aí, Deus mandou que o peixe vomitasse ele. E o peixe foi, vomitou Jonas bem na areia. E aí Deus disse assim para Jonas: vai lá em Nínive e fala o que eu quero que você fale para o povo de Nínive. E aí você acha que Jonas obedeceu dessa vez?
Ele obedeceu, né? Bom, depois de ter ficado 3 dias e 3 noites dentro da pança do peixe, ele tinha que ter obedecido, né, gente? Ele obedeceu a Deus. E ele foi lá para Nínive e falou para aquele povo todo que se eles não se arrependessem, em 40 dias, aquela cidade seria destruída. Porque todo pecado merece todo pecado merece um castigo. Mas Deus, por amor a nós, Ele fez com que os nossos pecados fossem perdoados através de Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o único que não tem nenhum pecado. Ele veio ao mundo, cresceu no meio de nós, conhece os nossos sofrimentos, as nossas batalhas, mas ele teve uma diferença, ele nunca pecou. Ele é santo, ele é o Filho de Deus. E ele derramou o seu sangue numa cruz por amor a nós, para que o seu, para que o meu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Através desse sacrifício de amor, os nossos pecados, eles foram perdoados. E Deus também deu uma chance para que aquele povo fosse perdoado e não sofresse um castigo tão grande. E aquele povo, eles ouviram as palavras de Jonas e eles se arrependeram. Eles se arrependeram das coisas ruins que eles fizeram. E eles pediram perdão a Deus. Até o rei daquela terra, até o rei, ele se arrependeu também das coisas ruins que eles faziam. E Deus perdoou aquele povo. Mas sabe de uma coisa? Jonas realmente ele não gostava daquele povo. E ele não ficou muito feliz por aquele povo ter se arrependido e Deus ter perdoado eles, não. Nós que somos filhos de Deus, nós que conhecemos a Deus, nós temos uma missão como Jonas. Vocês sabiam que vocês têm uma missão como Jonas? Vocês têm a missão de falar do amor de Deus aos seus coleguinhas. Assim como Deus deu aquela missão, para Jonas, vocês também têm a missão de falar do amor de Deus, porque vocês têm o amor de Deus, vocês conhecem o amor de Deus. Vocês conhecem o sacrifício que Deus fez. Jonas, ele não soube amar o próximo. Deus nos ensina a amar uns aos outros. E Deus ensina uma última lição para Jonas. Jonas ficou muito triste por aquele povo ter se arrependido e ter sido salvo. Ele ficou muito chateado. Tão chateado que ele queria até morrer. Olha a besteira que ele estava. De tão irritado que ele estava. Porque aquele povo se arrependeu e não seria mais castigado. Sabe que parecia aquela criança mal criada, né? Que quer, quando teu irmão faz uma besteira, quer que a mãe bata no irmão. Olha só. Jonas assim. Ele não queria que Deus que Deus perdoasse aquele povo. E aí Deus mostra uma coisa para ele. E ele foi lá, ficou uma cabana, fez uma cabana, ficou lá, sentadão lá na cabana dele, falou assim, eu não saio daqui enquanto esse povo não for destruído. Ficou lá sentado, lá na cabaninha dele. E aí Deus foi e fez crescer uma plantinha assim, ó, na cabaninha dele, que protegia ele do sol, fazia uma sombrinha assim gostosa. Mostrei a figura para as crianças.
Essa daqui, ó. E aí Deus fez crescer assim, uma plantinha, assim, a plantinha boa, fazia uma sombra gostosa, não batia um sol nele, protegia ele. E aí ele estava lá, esperando aquele povo ser destruído, lá debaixo da planta, lá no fresquinho, na sombra. No dia seguinte, logo pela manhã, foi Deus que fez crescer. Aquela planta não estava lá. Deus fez crescer aquela planta lá. E a planta estava lá protegendo ele lá daquele calor, da sombra. E no dia seguinte, aquela plantinha, da mesma forma que ela apareceu do nada, ela murchou. Ela secou todinha e aquele vento quente em cima de Jonas. Aí Jonas ficou mais irritado. Poxa, estava a planta aqui me protegendo desse calor, agora eu estou aqui no calor, está quente pra caramba. Ficou irritado porque a plantinha tinha morrido. Ele falou, eu quero morrer. Até a planta que estava aqui me protegendo, ela desapareceu, ela morreu. E Deus falou assim para ele, você está triste por causa da planta. Você não cuidou, não foi você que plantou, não foi você que cuidou, não foi você que regou, a planta surgiu. Você imagina como eu sinto com o meu povo. Fui eu que fiz, eu cuido. Você não quer que esta planta seja destruída, eu não quero que o meu povo seja destruído. E Deus mostrou para Jonas que o amor dele é muito grande pelo seu povo. Ele não quer que o seu povo seja castigado por causa do pecado. E ele quer nos dar a chance da gente se arrepender e de não ser condenado, castigado por causa do nosso pecado. E o que a gente precisa fazer para que a gente não seja condenado, castigado por causa do nosso pecado? A gente simplesmente precisa se arrepender. Porque a palavra de Deus nos diz, mas a todos quantos se arrependeram-se, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você não estar separado de Deus por causa do pecado. Ele está te dando a chance de você se arrepender e estar junto com Ele no lugar que Ele está preparando para os filhos dEle, num lugar chamado céu, onde as ruas são feitas de ouro e lá não existe dor, não existe sofrimento, não existe tristeza, não existem essas coisas ruins. Porque lá é a casa de Deus e não entra o pecado. E Deus está preparando um lugar para os seus filhos, junto com Ele, nesse lugar. E para você ter essa salvação, só basta você reconhecer e pedir que Deus entre em seu coração. E Ele te perdoará de todos os pecados, porque a palavra de Deus diz, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, se você se arrepender e pedir que Ele entre no seu coração, os seus pecados estarão perdoados. Amém, crianças? Se você tem Jesus no seu coração, não faça como Jonas. Fale do amor de Deus para os seus colegas. Anuncie a mensagem de Deus para os seus amiguinhos. Se você não tem Jesus ainda no seu coração, você tem a oportunidade de pedir para que Ele entre no seu coração e perdoe seus pecados.